Para meditar, isso é muito bom, né? Essa motivação que nos oferecemos é um grande apoio. Então, isso de poder, sabe, encontrar-nos, né? Só o fato de que a gente se encontre, isso já gera uma força que faz com que a gente renuncie a outras tendências que operam na nossa mente. Então, tendências à distração, tendências a estar com a mente um pouco mais relaxada. Então, isso é muito bom, porque esse ligeiro esforço da concentração, a gente consegue gerar através do encontro em grupo. Essa é a força do grupo, né? À medida que a gente vai se tornando mais equilibrado e mais estável, e que não exista tanta diferença nos estados de meditação e o que a gente chama entre meditação, que são os intervalos entre uma meditação e outra, ou seja, a nossa vida comum, que o estado que a gente experimenta em meditação, ele vai permeando a continuidade das nossas experiências cotidianas. Então, a necessidade dessa força do coletivo já vai diminuindo, porque a gente já tem essa força interna suficiente, que já está mais impregnada, mais dentro da nossa experiência, então não é tão necessário. Mas enquanto ainda houver uma grande diferença entre os estados que atingimos em meditação e os estados mentais da nossa vida cotidiana, essa força do grupo se faz necessária. Então é muito bom que a gente possa estar aqui reunido. E essa força também é importante para mim, para o meu próprio progresso espiritual, porque ensinar o Dharma também me mantém atualizada no Dharma. Para um professor não dar aula ou para um médico não ajudar os enfermos é algo que falta. Então, faz parte também do meu desenvolvimento facilitar, expor o Dharma e ajudar a que as pessoas se liberem do sofrimento. Então, essa atividade faz parte do meu desenvolvimento e é a minha prática. Então, praticamos juntos, é assim como juntamos essas forças e crescemos e vamos sendo de benefício também para o nosso entorno e para o nosso mundo. E aí nos unimos a todas as egrégoras de sabedoria e fazemos parte já de um corpo de iluminação planetária. Então, isso é muito bom que a gente seja o estado desperto da humanidade e que a gente consiga desenvolver essa qualidade desperta e isso atinge a todos, traz benefício a todos. Bem, como foi a semana meditando na dor? Meditaram na dor? Meditamos na dor. Ótimo! Foi doída. Foi doída. Meditar na dor foi doída. Foi doída. Mas bem, conseguiu ter experiência de poder ver a ilusão da dor. Ou seja, ver o fato da dor, porque é um fato, mas a aflição da dor é um agregado. Então, ou seja, é um fato que se a gente perde um ser querido, a gente vai ter uma dor. E talvez essa dor seja incurável, pois se é um filho, se é um acompanhante, alguém que esteve muito unido com a nossa energia, que se tornou uma simbiose e algo que foi muito bom, então quando a gente tem essa perda, pode ser um animal de estimação, pode ser uma pessoa, a gente tem uma dor. Essa dor, ela às vezes pode permanecer para sempre, é um fato. Agora, o que agregamos à dor é a aflição, a lamentação, é o sofrimento. A dor, como fato, ela é um caminho de iluminação, porque através dessa vulnerabilidade que nos deixa a dor, dessa fragilidade, a gente consegue conectar com uma experiência mais profunda de consciência. A gente consegue conectar com uma qualidade de abertura espaçosa e conectar com essa fonte bem-aventurada, essa fonte
inesgotável, incessante, de sabedoria, de amor, de virtudes. Então, a dor no budismo é colocado como muito importante no caminho e é reconhecida como ainda bem que existe dor nessa dimensão, porque então existe possibilidades de liberação. Se somente experimentássemos estados prazerosos, então seria muito mais difícil de nos libertar, porque o apego e o sofrimento do apego é muito mais difícil de desarmar. A dor dói e a gente quer se libertar dessa dor. Então, ela já vai nos levar a uma busca, a uma inquietude que nos vai levar a buscar a cura, a buscar a cessação da dor. Então, a dor ela é muito importante no caminho. E quando vemos que tudo depende da nossa mente para existir, então a existência da dor também está na dependência da nossa mente. A dor é um fato, a gente está sentindo ela, mas a partir do momento que a gente fala agradável ou desagradável, já estamos agregando. Isso já é uma projeção em cima de um fato. Se a gente olha os fatos como eles são, todos eles nos levam para a consciência aberta. Ou seja, se dissolvem na fonte criadora, na fonte da qual são criados. São fatos, são neutros, e dentro dessa neutralidade conectamos com esse sabor único que é a perfeição natural, que é como um sonho, que é a falta de existência, a falta de importância. Então, quando deixamos de agregar projeções que consideram como importantes, ou todo o campo aflitivo da mente, então o fato ele se dissolve na fonte criadora da qual foi criado. Ele desaparece como realidade. Então, aí está o grande segredo da dor. Ou seja, como a gente meditando na dor, dissolvendo todas as projeções de agradável, de desagradável e todos os tipos de mente que sustentam por culpa disso, por causa daquilo e todos os ai que vamos reclamando em relação a essa dor, à medida que vamos deixar fluir isso, que vamos liberar isso, e que fica somente a experiência da dor na nossa frente, ela se dissolve na consciência aberta, porque ela é também uma manifestação da consciência aberta. Não existe alguém sentindo a dor. Então a gente entra no campo da abertura da consciência. Então a dor ela se transforma numa ponte. Ela se dissolve diante do olho da consciência, porque não haver os conceitos que sustentam a realidade, a importância da dor, e não haver a embalagem desse alguém doído, a dor quando fica como um fato, sem os pensamentos que agregam realidade e sem a ideia desse alguém que experimenta, o que é da dor, então? Ela é consciência aberta, ela se dissolve numa experiência de consciência aberta, que é o que sempre é. Então, através da dor, a gente pode ter uma experiência profunda de iluminação. Existem alguns exercícios, esses exercícios são desenvolvidos mais no nível 2 de meditação, que desenvolve a abertura do coração, que é amor e compaixão, ou seja, as qualidades dessa mente poderosa e infinita, aberta e plena. Então, as qualidades dela de amor e compaixão. Então, aí tem alguns exercícios que, assim como agora a gente trabalha com a dor diretamente e desmonta ela através de uma investigação pontual, a gente também pode gerar um movimento de energia através da imaginação, e a gente pode pegar a dor de todos os seres, de toda a humanidade, e a gente pode absorver sobre a nossa dor. Então a nossa dor se transforma numa causa de liberação das dores de todos os seres. Ou podemos pegar essa dor que estamos sentindo, por exemplo, a dor de uma perda, e podemos na nossa meditação imaginar todos aqueles
que igual que nós nesse momento estamos experimentando essa dor, então eu absorvo na minha dor todas as dores. E em fazer essa absorção, eu imagino que eu dissolvo a minha dor junto com todas as dores na consciência aberta, nessa qualidade de abertura. Então eu absorvo as dores de toda a humanidade e junto com a minha dor, eu dissolvo na luz do sol da sabedoria e irradio, que é uma prática de compaixão. Então a gente pode tomar a dor de todos os seres e unir com a nossa dor. Então a nossa dor adquire agora uma experiência muito mais profunda, muito mais vasta, onde temos a capacidade de, através dela, absorver todas, e temos a supra-mente, a nossa conexão com a sabedoria, onde tudo isso se dissolve numa luz de sabedoria, numa luz de amor que irradiamos para todos os seres. Então assim a gente cura a nossa dor e também cura a dor de todos os seres através da sabedoria, da consciência aberta. Então essa experiência deve ser desenvolvida. Uma semana é muito pouco, é somente para vocês terem uma ideia. E também é importante fazer pausas, porque como é muito profunda essa transformação, ela também requer um pouco de relaxamento. Então, uma semana se medita na dor, passa outra semana, duas, logo volta a meditar na dor. E assim, pouco a pouco, a gente vai entendendo como a dor é um caminho de iluminação. Como através da dor, experimentamos a essência da mente bem-aventurada. De entrada, com esse exercício, uma semana, todos puderam ter um vislumbre de que uma coisa é dor e outra coisa é sofrimento. Que as aflições mentais que se agregam ao fato, à experiência da dor, podem ser facilmente abandonadas. Quando a gente se concentra na dor e não dá realidade aos pensamentos que sustentam sua existência, isso a gente conseguiu ver que é fácil de se desprender esse véu. E logo a pessoa, ou seja, como nos colocamos na consciência aberta e onde essa dor se dissolve. Aí é um caminho um pouquinho mais, porque é o doído. Outra coisa é a dor, outra coisa é a experiência direta que a gente dissolve na consciência plena. Mas é um exercício como o exercício do caminhar, do movimento, ou seja, da consciência no movimento, também deve ser mais experimentado. Os stops que andamos desenvolvendo deve ser mais experimentado. Então é um programa de exercícios de meditação, onde a gente vai experimentando cada semana um exercício diferente e existe um progresso. Aí, depois que a gente concluir, a gente vai ter um tempo livre, onde a gente vai cada dia ou cada semana, a gente vai escolhendo um tipo de meditação e vai desenvolvendo. Então, de momento, vocês estão sendo apresentados a vários tipos. Essa semana foi a meditação da dor. Agora, nessa semana que vamos entrar, a gente vai mudar o nosso objeto de meditação. Então, vamos a meditar um pouquinho. Vamos a concentrar. É muito importante entender o método da meditação que utilizamos no budismo. É meditação sobre o corpo e é concentração. Depois da concentração, é contemplação. Então a gente precisa concentrar a nossa mente, no primeiro lugar, ter essa força, essa energia de estar aqui agora presentes para poder ter uma abertura da consciência, para poder contemplar. Então, primeiro temos que trazer a nossa mente para o aqui e agora. Um praticante meditador que está familiarizado, que medita 2 vezes por dia, já leva 1 ano, 2, 3 meditando, ele entra nesse estado com muita facilidade. 5 minutos, a gente já entra no estado de concentração. Aqueles que são principiantes, às vezes precisam de mais tempo e às vezes todo o seu período de 15, 20 minutos é só concentração, porque a mente ainda distrai muito com seu movimento. Então vamos a sentir o corpo, sentir a respiração, lembrando que respiração é energia. Estamos trocando energia com a respiração.
E a respiração, ela está unindo a nossa consciência ao corpo. Quando cessa a respiração, a consciência sai do corpo. Então, o que mantém unido a consciência no nosso corpo é a respiração. Então, sempre que colocamos atenção na respiração, trazemos a nossa consciência para o nosso corpo. Somos conscientes dessa união de consciência e corpo. A consciência não está expandida, divagando por suas projeções, mas ela se une a uma experiência corporal. E a gente precisa dessa experiência da mente no corpo para estar presentes aqui agora e poder contemplar. Então vamos trazer a nossa mente do lugar onde esteja, passado, futuro ou em qualquer lugar, para o aqui e agora. Quando o ar entra, prana, energia universal, abertura, receptividade. Quando o ar sai, soltando as tensões, os pensamentos, os problemas, o cansaço, tudo que nesse momento presente se apresente, a gente libera na exalação. Inspirando prana, boa energia, energia universal, e exalando toda a energia estagnada em formas, pensamentos, emoções. Escaneamos nosso corpo ligeiramente, do alto da cabeça até a planta dos pés. Vamos relaxando a nossa testa, nossa mandíbula, face. Nosso pescoço, peito, ventre, soltando todas as tensões do nosso corpo, relaxando os ombros, os braços, as mãos, até a ponta dos dedos das mãos. Da pelvis até a ponta dos dedos dos pés. Todos esses preliminares são importantes. É importante um corpo relaxado, confortável. Uma percepção global do nosso corpo. E descansamos a nossa mente no corpo. E nesse descanso, nesse conforto, contemplar um estado desperto, consciente, de presença,
sentindo a estabilidade do nosso corpo, presente aqui agora, que permite que o fluxo dos ventos kármicos possa nos atravessar sem nenhuma resistência, sem distração, naturalmente contemplar. Vamos a levar nossa atenção aos sons naturais. Sem colocar nomes, conceitos, sem julgar, apenas apoiar nossa consciência nos sons. Corpo, respiração, estado presente. Vamos a dar um impulso, um sopro positivo de consciência, de Dharma, de iluminação. Vamos a desenvolver essa boa motivação que nos reúne aqui. Bem motivados em trabalhar para o bem-estar de todos os seres. Que sejamos causa de prosperidade, de conciliação, de alegria e de paz no nosso mundo. Gerando essa intenção, essa motivação superior. E com a mente bem motivada, vamos apoiar-nos no som natural e contemplar o movimento do karma, os ventos, as experiências. E o som serve de apoio para que a mente não se distraia e permaneça estável, equilibrada, no aqui e agora. E reconheça que tudo que surge são projeções da mente, não são reais. Os sons naturais servem de apoio para que a mente não caia no sonho da distração e permaneça desperta, clara, presente, consciente. Consciente dos sons naturais que surgem, conscientes do movimento de experiências internas, nomes, conceitos, conscientes do estado desperto. O som é apenas um apoio para que estejamos presentes, conscientes.
Fazendo esse movimento interno, onde olhamos para o observador, reconhecendo a consciência aberta, reconhecendo a consciência aberta, desde essa abertura, seguimos contemplando. Mas agora nos apoiamos no estado de presença que contempla, que é um estado de consciência aberta. Identificando-nos com essa experiência de consciência aberta. Sem alguém, esse estado mais puro de consciência. Reconhecendo que esse estado de consciência pura aberta, ele não tem limitação. Ele não é alguém limitado. E é um campo infinito, onde podemos projetar qualquer coisa. Podemos estar em qualquer lugar e podemos realizar qualquer atividade. O potencial da imaginação, da criação, da projeção. Sentindo essa liberdade de ser, e essa liberdade vai acompanhando um sentimento de poder, de totalidade. Com a mente podemos imaginar tudo. Voltamos a sentir nosso corpo, respiração. Reconhecendo nosso corpo como uma hospedagem para a nossa consciência. E não como uma identidade, uma posse, meu corpo, como se houvesse alguém que possuísse, reconhecendo que é onde a consciência se acomoda temporalmente. E através desse corpo sensorial se experimenta a si mesmo, consciências sensoriais. Então a consciência se experimenta a si mesma através das consciências sensoriais. Através do jogo da dualidade, eu e outros, existe uma experiência de consciência. Sentindo o corpo, respiração. Agora vamos entrar numa outra meditação, que é a meditação da nossa semana. Essa semana a gente vai desenvolver o som agradável. A gente desenvolveu o som natural já em uma semana mais atrás. E agora a nossa proposta é produzir um som artificial que nos gere experiência agradável. Então a gente vai utilizar a música para meditar essa semana. Pode ser qualquer som que seja agradável, melhor que não tenha letras e conteúdos, mas que seja músicas sinfônicas, flautas, orquestradas, mas que não desenvolvam uma linguagem conceitual, que seja somente melodias agradáveis. Pode ser mantras. Eu vou colocar um pouquinho de um som agradável de fundo.
E vamos apoiar a nossa mente nesse som agradável. Sem falar gosto, não gosto, é bom, é melhor. Simplesmente é um apoio para a nossa mente. Para algumas pessoas é uma meditação muito fácil, muito agradável, para outras é mais difícil. Sem se distrair, sem se perder no nada, a mente vagando no nada, sem viajar com histórias, sem se distrair com o próprio prazer que o som agradável traz. Vamos simplesmente utilizar o som agradável como um apoio, como fazíamos com a dor, como fizemos com o som neutro. Agora o som agradável é um apoio para que possamos descansar no aqui e agora e contemplar que tudo é ilusão, é projeção. Todas as histórias do eu, dos meus. Então, desde esse apoio, contemplando as projeções que surgem na nossa mente, desde o som agradável, olhando para o observador e também desvestindo toda a ideia de um eu pessoa, e utilizando o som agradável para experimentar a consciência aberta. Um estado de consciência claro, sem necessidade de limitação de pessoa e sem dar realidade às suas projeções. Reconhecendo esse potencial infinito, capaz de tudo imaginar, projetar, reconhecendo que projeções são projeções, não vem de lugar nenhum, não vai para lugar nenhum e não permanece em lugar algum. Experimentando a consciência aberta, espaçosa, presente, lúcida. Permanecendo nesse estado onde não existe apoio, o apoio do som agradável, mas permanecemos na consciência aberta, experimentando. É como quando aprendemos a andar, experimentando esse equilíbrio de permanência nesse estado de não distração e sem nenhum apoio de uma pessoa, de alguém, mas um estado puro de consciência, sem nenhuma limitação de pessoa, reconhecendo que esse estado é o campo unificado, é a essência de todos os seres. Se não temos a limitação da pessoa, não existe a separação. O que nos separa são conceitos. Experimentando a pureza do ser, que é natural, o estado absoluto, natural, consciência, um estado desperto. Tudo que surge como movimento de energia são projeções da consciência. Pensamentos, imagens, lembranças, projetos. Se não damos importância, não surge a realidade e se dissolve. Olhando para a consciência,
sem nenhum suporte, utilizando o som agradável para que a mente esteja presente no aqui e agora e não se distraia, investigando a consciência. Consciência aberta, a essência de todos os seres, a intimidade que compartilhamos, consciência desperta, estado de presença, natureza. E se trata de sustentar, nossa meditação é desenvolver esse estado, se familiarizar com esse estado de presença. Aqui e agora, contemplação, consciência aberta, sem distração, a essência de todos os seres. Quando experimentamos esse estado puro de consciência desperta, experimentamos a totalidade de todos os seres. Consciência, a totalidade de toda existência, projeção de consciência, poder de projetar-se a si mesmo. Permanecendo uns instantes na consciência aberta. Uma inspiração mais profunda. Sentindo o corpo como apoio, como suporte para a consciência. Sentindo a consciência, a abertura infinita, essa capacidade de tudo criar. Sentindo como existe um centro mais consciente da consciência que somos. E como todas as outras consciências são como servidores, ou seja, as consciências mentais, pensamentos, sensoriais, todas elas são governadas por esse centro criador, criativo, que é a essência, a totalidade dos seres. Então, unindo a consciência expandida, a totalidade dos seres, com essa manifestação, expressão, esse corpo kármico, esse personagem kármico, que se transforma agora em uma emanação de consciência. Consciência desperta, fazendo a nossa oferenda da nossa prática, da boa energia, do mérito, da sabedoria, que pelo poder dessa prática, todo sofrimento possa ser transformado em paz. Que o coração de todos os seres esteja aberto e que a sabedoria em todos os seres irradie desde dentro. Então, fazendo esse compartilhar da nossa experiência para que todos os seres possam experimentar o mesmo. Vamos abrir um breve comentário, se tem alguma dúvida em relação ao exercício, à perspectiva. Porque aqui, junto com o exercício de concentração, a gente está desenvolvendo uma perspectiva filosófica, onde estamos oferecendo novos conceitos para serem investigados. Então, estamos oferecendo esse conceito novo de uma essência pura que nos une a todos. É um conceito que não somos diferentes ou separados, mas que somos a mesma consciência. Se somos a mesma consciência, não existe separação.
Então, é começar a ter esse novo olhar, essa nova experiência, que desde a pureza que somos, estamos todos unidos. A diferença é o que torna tudo parcial e múltiplo, a diferença. Mas o que é essa diferença? A diferença é uma série de agregados que colocamos na consciência como roupagens, que colocamos estruturas e vai dando essas formas diferentes. Então, formas pensamentos, formas sentimentos e formas físicas também. Então, a expressão do nosso corpo com a sua forma, homem ou mulher, assim ou de outra forma, está unido aos nossos pensamentos e nossos sentimentos. Mas o que é tudo esses nossos que acreditamos ser? Pois todo esse vestimento das nossas crenças de ser, de existência, isso é a parcialidade que faz toda a diversidade das aparências que vemos. Mas se a gente olha mais profundo, são conceitos. Então, o que nos difere são ideias e conceitos. O que nos une é a luz desperta. Então, em todos nós, há uma mesma luz desperta da consciência. Aqui agora, somos conscientes do nosso corpo, da nossa respiração, do nosso pensamento. Esse estado de ser consciente, todos têm. Uma formiga tem, um cavalo tem, todos os bichos têm, um fantasma tem. Então, esse brilho, ele é o mesmo brilho, só que ele fica preso em determinadas formas, aparências, que são projetadas e são crenças. Então, se você projeta uma série de ideias e crenças, você também fica encapsulado numa forma, sentimento dessas ideias e crenças. Digamos que tudo que experimentamos como aparência, seja nosso corpo ou nossas circunstâncias, elas são produzidas nesse poder infinito dessa mente ilimitada. Então, quando essa mente se limita e gera uma criação, essa criação se manifesta dentro dessa limitação da própria criatura, que foi criada por esse poder infinito. Então, a criatura que somos, ela foi projetada pelo Criador que somos. Então, o Criador que somos projetou essa criatura, só que nós nos desconectamos de que somos nós os criadores e acreditamos ser a criatura criada pelo Criador. Essa desconexão com o Criador é o que produz essa separação e produz essa individualidade que acreditamos ser. Então não reconhecemos a unidade, o que nos une, a luz que nos une, e a consciência ficou presa acreditando que é essa parcialidade, a criatura que ela projetou. Digamos que o Criador se distraiu e acredita que é a criatura criada, e não se dá conta que ele foi o Criador da criatura. Ou seja, estamos desconectados do Criador que somos e acreditamos ser a criatura que criamos. Ou seja, todas as histórias que nos contamos do personagem que nós criamos, com seu cenário, a gente ficou acreditando que somos isso. Perdemos a perspectiva que foi uma criação da nossa mente, uma projeção da nossa mente. E assim é tudo que experimentamos. Então, toda a parcialidade de doce, salgado, azedo, amargo, olha só que são sensações, né? Sabores. Se a gente olha desde a essência, todos têm o mesmo sabor. Não existe o doce nem o salgado, nem o azedo nem o amargo. Tudo são experiências na consciência, são projeções na consciência. São nomes que colocamos em cima de experiências e essas experiências são projeções da mente. Então, quando a gente não se distrai com as aparências projetadas e permanece na essência que tudo projeta, tudo tem o mesmo sabor de projeção. Ou seja, no sonho, quando a gente sonha de noite, existe diferença entre um personagem e outro? Quando a gente está dentro do sonho, a gente vive esses personagens como se fossem separados, porque a mente da dualidade continua se projetando no sonho, porque é a mesma mente. Por isso a gente sonha de forma dual, tem histórias parecidas às histórias que a gente tem na vigília.
Esse inimigo e esse amigo que existe no sonho, eles são diferentes? Olha só, o tecido é o sonho. Qual a diferença entre o amigo e o inimigo do sonho? Entende a profundidade da pergunta? Qual a diferença que existe entre o amigo e o inimigo dentro de um sonho? Você diz, ambos foram projetados, é isso? Como? Ambos foram projetados, é isso? A minha pergunta é, você está sonhando, você foi dormir, você está sonhando, você está dentro de um sonho. Aí de manhã você vai me contar, essa noite eu sonhei, e nesse sonho, pois apareceu um amigo muito querido, e logo apareceu um inimigo que queria, pois, nos roubar ou nos fazer algum mal. Aí eu te pergunto, qual é a diferença entre esse amigo e esse inimigo no sonho? A história que passou, que vocês passaram, É um sonho. não tem diferença. Qual a diferença? É a pergunta que os mestres fazem, né? Essa é uma pergunta para gerar insight, para que a gente se dê conta. Qual é a diferença entre um amigo e um inimigo dentro do sonho? Sabe, você vai se dar conta que não tem diferença, porque é um sonho. Apenas é um sonho. Então, qual é a diferença entre uma experiência de prazer e uma experiência de dor dentro do sonho? Ainda bem que é um sonho. Não é assim que a gente fala? Quando a gente tem um pesadelo e acorda e que teve uma dor ou uma experiência dura, e quando a gente sonha que ganhou na loteria ou ganhou muitos presentes, a gente fala, que pena, era um sonho. A gente fala assim, ou fala, ainda bem que era um sonho. Então, você se dá conta que não tem diferença no sonho ou ganhar ou perder? Ou seja, você ganhou um baú de ouro dentro do sonho. Apenas é um sonho. Você estava acorrentado e escravizado num sonho. Apenas era um sonho. Qual a diferença entre ganhar dinheiro no sonho ou estar escravizado no sonho? Não tem diferença, é um sonho. Então, essa é a perspectiva que os mestres nos oferecem para que a gente contemple a nossa realidade. Ou seja, qual é a diferença entre o salgado e o doce? Se é dentro do sonho. Salgado e doce têm o mesmo sabor, tem o sabor do sonho. Então, é para a gente entender que a nossa vida não é muito diferente que o que sonhamos à noite. A única diferença é que ela é mais longa. A nossa morte não é muito diferente do dormir. A gente vai cair também, a gente vai dormir quando a gente morrer, a gente também cai no sono, tem um apagão. E o renascer não é muito diferente do amanhecer, quando a gente levanta e acorda. É também um despertar em uma nova vida. Então dizem que é muito parecido esses estágios que a gente experimenta. E diz que é muito parecido a percepção que temos quando morremos e nos vamos dessa vida. Chega um momento da morte, no processo da morte mesmo, nos 20 minutos que dura uma morte, que a gente consegue ver que tudo era como um sonho, que tudo que a gente viveu, ou seja, não tem nenhuma substância real, que foi realmente um sonho. Se a gente lembra do ontem, apesar de estar muito próximo à comida de ontem, o que a gente viveu ontem, a gente vê que é como um sonho. Aonde está o ontem? Ele é uma projeção na nossa mente, ele já passou. Ele existiu no seu momento, mas a partir do momento que ele existiu, ele já se dissolve. Ou seja, ele já perde a existência. E o que a gente retém na nossa memória é uma projeção na mente. Então, o que a gente lembra de ontem é uma projeção. O que a gente lembra de toda a nossa vida, o que que é? É uma projeção mental. Já passou, já não existe. Então, a gente está tendo uma memória que é distorcida e está na dependência da nossa condição mental do aqui e agora. Então, tudo que a gente lembra do passado está na dependência do presente. Então, é uma projeção distorcida pelo presente. Então, para a gente ver que o passado não existe. Futuro menos ainda. E o presente tampouco, porque o que existe é um instante único, que ele é completamente único e já foi embora.
E esse instante único é essa riqueza de toda essa experiência que temos sensorial, mental, supramental, de cada instante. E quando a gente entra no instante único, a gente entra na atemporalidade. E aí a gente entra nessa grande imensidão que é a consciência. E a gente entra nessa lei suprema de que tudo é possível de forma instantânea e simultânea. Olha o grande poder da nossa mente. Isso acontece quando a gente entra por esse portal do aqui e agora. Ou seja, quando a gente sai da ilusão de todas as projeções que são as crenças que nos distraem. Ou seja, quando o salgado e o doce fica do mesmo sabor, fica do sabor da projeção. Então esse é o equilíbrio perfeito que nos liberta de todas as projeções e nos dá acesso a essa fonte suprema da onisciência. Bem, alguma pergunta? Então, meditar é algo muito bom, entende? É algo maravilhoso. É algo que temos que colocar como prioritário. A gente não veio aqui para sofrer, nem para estar distraído com toda essa parcialidade da mente que só cria confusão. A gente veio aqui para despertar e ser feliz. Então, para despertar e ser feliz, significa conexão interna. E conectar com o quê? Com a essência. E a essência que é a mesma. Essa é a grande liberação, essa é a grande iluminação, essa é a totalidade do ser. Aí já acabou as projeções, já não tem fome, já não tem necessidade, já não tem ânsia, já não tem passado, já não tem sombra. Então entramos nesse poder infinito da mente que cada vez se torna mais amplo, de sabedoria, de satisfação, de totalidade. Alguma pergunta? Eu estava querendo perguntar aqui um negócio que eu li, fiz uma leitura estou lendo, né, um livro de meditação, e aí um dos mestres, né, que é o Apapante, não sei se você conhece. Ele é tibetano? É tibetano, né? E aí ele fala assim, porque uma pessoa, né, um discípulo perguntando o que é meditação, né? E ele fala, né, que é assim que quando o pensamento acaba, né, o pensamento passado acaba e o pensamento futuro começa, entre eles tem um intervalo. E isso é a meditação, né? Se você conseguir prolongar esse instante, né? Sim, Entre um porque esse pensamento instante, passado. sim, porque você entra na eternidade, você entra na temporalidade. Ou seja, quando termina um pensamento, uma projeção, e ainda não começou a outra, tem um intervalo. Ou seja, quando você deixa fluir, a gente vê isso meditando, quando a gente está contemplando, tem um fluxo de experiências. A partir do momento que a gente não vai dando importância e realidade, que a gente não se identifica e fica contemplando, esse fluxo diminui. O macaco louco não tem brincadeira, ele não tem com quem brincar. A distração existe porque nós nos distraímos. Se nós deixamos de nos distrair, esse fluxo cessa. Então a gente vai ver que passa um pensamento, a gente vê e continua. E aí a gente vê que para e que tem outro pensamento e vai. E nesses entre uns e outro, isso vai pacificando, a gente consegue entrar. Entrar, ou seja, na não distração. E aí a gente entra numa experiência de consciência aberta. Por isso que eles falam que fica entre um pensamento e outro. Mas chega um momento, é muito fácil, tem momentos que, quando a gente está meditando, que não tem nenhum pensamento, a mente não se distrai, ela fica muito na presença. Isso é a consciência aberta que a gente está desenvolvendo. Por quê? Porque entre um pensamento e outro, houve um espaço. No começo é tudo grudado, e de um sai vários. É como uma rede de pensamento. Aí, pouco a pouco, fica congestionado, um de trás do outro. É um pensamento, é outro, é um, é outro, como se fosse uma estrada congestionada. Aí, pouco a pouco, vai ficando mais espaçoso. E chega um momento que é um pensamento, a gente fica um bom tempo, outro, e a mente vai entrando nessa calma.
que a meditação traz, né? Mas é isso mesmo, entre um pensamento e outro é a meditação. Porque meditação é a experiência da totalidade do ser. Meditação é a experiência da consciência aberta, não é concentração. A gente concentra a mente para poder ter a experiência da consciência aberta, que é a meditação. Muita gente confunde meditação com concentração ou com relaxamento. A gente precisa do relaxamento, precisa da concentração, para a gente poder contemplar e deixar que toda essa poeira do nosso karma se sedimente, para a gente poder ter uma abertura de uma visão clara. Isso é meditação. É a visão penetrante que a gente tem acesso. Por isso que é entre um pensamento e outro. Na verdade, os pensamentos vão se tornando cada vez mais espaçosos. Uma mente espaçosa. Fica com poucos pensamentos e é por onde a gente penetra. Então não pode nem sequer ter pensamento do presente. Se a gente falar, isso é meditação, já perdeu o estado. Já grudou. Então, já tem um pensamento que a gente grudou. A gente tem que soltar e voltar à abertura. É um estado tão frágil, ele é tão sensível, que qualquer movimento que a consciência faça, ele desaparece. Porque ele é a abertura. Então, qualquer movimento que a gente faz, vai gerar um movimento que já bloqueia essa abertura. Então, é um estado muito relaxado, muito concentrado, para que a gente possa ter essa experiência da abertura e se expandir nessa abertura da consciência aberta. Que é um treino também, é uma familiarização, à medida que a gente vai repetindo, vai ficando mais fácil. Esse estado de consciência aberta, a gente vai retendo mais e vai ficando mais fácil. Mas, bem, tem que pacificar a mente. Sem pacificar a mente do fluxo mental de pensamentos, é impossível ter uma experiência da totalidade do ser. Mas a gente está treinando e sempre indicando o caminho para que a mente não se distraia. E essa semana a meditação é com sons agradáveis. Depois da dor, vamos para os sons agradáveis. E assim a gente vai vendo a diferença que é. Como é difícil meditar na dor. Né? Como nos conecta com uma série de estruturas emocionais, essa experiência. E a gente vai ver a diferença que é meditar com um som agradável, como é mais relaxante, é mais fácil, mas também é mais fácil estar distraído, porque a gente se apega ao prazer que o som agradável produz. Então, o prazer que ele dá, a gente se apega a ele e fica muito relaxado. Não fica tão presente a dor. Ela é muito mais poderosa para deixar a gente claro e presente. Ela dá mais trabalho. A gente se distrai mais, a gente se apega mais, dói, a gente fica, ai, dói, dói. É mais difícil relaxar, abrir e neutralizar os conceitos da dor. É muito mais difícil. A gente vai ver que com o som agradável é muito fácil. Mas também é muito fácil se distrair. É muito fácil ficar pegado ao prazer do som agradável, enquanto que a dor nos mantém mais despertos. Então, a dor é muito importante no nosso caminho. Então, a prática dessa semana é meditar com som agradável. Coloca uma musiquinha no celular, coloca um mantra. E esses 15, 20 minutos que a gente medita, agora a gente vai relaxar com som agradável. Ok? Então, muito agradecida pela presença, por compartilhar e continuamos juntos meditando e desenvolvendo essa visão. Gratidão. E uma boa noite. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite, Terezinha. Boa noite. Gratidão, Anne. Gratidão. Boa noite a todos. Gratidão. Boa noite, boa noite. Boa noite, Amiana.